A graça e a paz. Estamos novamente para mais um estudo nas cartas e agora a segunda carta que escreveu o apóstolo Pedro. Gostaria de ler com os irmãos e falar em especial no capítulo de número 3. Nós vamos estar lendo alguns versos, mas eu quero trabalhar principalmente o verso de número 13. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 13 diz assim: Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pedro escreve duas cartas destinadas às igrejas. Nós conhecemos como cartas gerais. Então é uma carta que, em especial, fala conosco, agora 2000 anos depois, quase 2000 anos depois de ser escrita. Acredito que se a carta foi escrita em torno de 65, 66 depois de Cristo, já Pedro estando provavelmente na cidade de Roma. Apesar de não ter nenhuma comprovação bíblica, tem uma comprovação histórica acerca dessa data e o local de onde foi escrita. A segunda carta ela é endereçada às mesmas pessoas, às mesmas igrejas, lá na Ásia Menor, que Pedro escreve. Logo no capítulo 3, verso 1, ele já diz: Escrevo, amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. Somente nesse versículo número 1, nós temos a afirmação que Pedro escreve duas cartas, a primeira e a segunda, e o motivo principal que ele escreve essas cartas. Essas duas cartas são duas cartas de exortação, despertando o ânimo sincero da igreja. A igreja, provavelmente pelas perseguições que estava sofrendo, alguns irmãos estavam abatidos. E nós vamos ver alguns motivos que esses irmãos estavam abatidos nesse capítulo 3 e quais são os recursos que nós ainda hoje temos para não ficarmos abatidos diante das situações, das perseguições e muitas das vezes até das especulações acerca da vinda de Cristo, acerca do juízo final, acerca do céu, acerca do novo céu, nova terra. Então tudo isso que nós somos questionados, Pedro vem trazer um ânimo e pedindo que nós tivéssemos um ânimo sincero. Ele vai dizer no verso 2, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do vosso mandamento, os apóstolos do Senhor e Salvador. Pedro agora alerta para que tenhamos um ânimo sincero, mantermos firme, é preciso nós lembrarmos das palavras dos profetas, dos apóstolos, do Senhor e Salvador Jesus. Não há como manter um ânimo sincero, firmes, nas grandes promessas, como a promessa que nós lemos no verso 13, a promessa aguardando um novo céus e nova terra, se não, primeiramente, lembrarmos das palavras ditas pelos profetas, Velho Testamento, palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus, os evangelhos, e as palavras dos apóstolos, que são as cartas Apocalipse e todo o restante desse Novo Testamento. É impossível termos um ânimo sincero se não lembrarmos. Esse lembrar aqui está ligado a estar sempre lembrando, tá? Estar sempre lendo, sempre junto. Pedro diz que no verso 3, dizendo assim: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. É interessante que Pedro escreve no primeiro século, para a igreja primitiva. Porém, agora, 20 séculos depois, é tão atual. A Bíblia, ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Ela é a escrita mais atual que existe. Então Pedro está dizendo assim, sabendo por isso que nos últimos dias virão escarnecedores. Meus queridos, nós podemos dizer, chegamos aos últimos dias. Homens escarnecendo do Evangelho. A tristeza que dá, e nós já falamos, já lemos, e já foram ditos várias matérias sobre isso, quantos escândalos nas últimas semanas acerca de homens que se dizem
homens de Deus e mulheres de Deus. Homens presos, pessoas que cometeram assassinatos, corrupção, homens que se dizem homens de Deus envolvidos em escândalos, escarnecedores, que andam segundo a sua própria vontade. Homens que não andam segundo a vontade de Deus, mas andam segundo as suas próprias concupiscências. Em algumas traduções, essa concupiscências é traduzido como paixões. As paixões mundanas, esses homens andam segundo isso. E Pedro está alertando contra esses homens. Eles viriam. E uma das coisas que, além desses escândalos que nós vimos hoje, é o questionamento sobre a nossa fé. A nossa fé se baseia principalmente em Jesus veio como homem, se fez carne, o verbo se fez carne. O capítulo 1 do Evangelho de João, ele diz que o verbo se fez carne, isso é o nosso credo, a nossa crença. Ele se fez carne e ele morreu, ressuscitou, isso tudo por conta do nosso pecado e salvação, para a nossa justificação. Ele subiu aos céus, mas ele há de voltar. E isso é uma garantia, é o que nós cremos com a nossa fé cristã. E viriam homens que iriam dizer o contrário. E olha só o que esses homens diziam, já no tempo de Pedro. Eles diziam assim: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os seus pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde a criação. Nós podemos ser questionados, provavelmente você já ouviu isso. Esse povo está dizendo que Jesus vai voltar, mas nunca que volta. Provavelmente você já escutou isso, porque eu já ouvi por várias vezes isso. Mas Pedro dá duas respostas nesse capítulo 3, que são respostas verdadeiras e respostas que deveriam satisfazer nós que cremos e a quem não crê. Uma das respostas, ele está dizendo assim, olha, no verso 8: mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. A primeira resposta que Pedro está dando é para nós que cremos. Deus tem o tempo dele. Não é no nosso tempo. E o tempo é dele. O próprio Jesus disse que só o Pai sabia qual tempo haveria de acontecer essa segunda vinda. Só o Pai sabia. Essa resposta é para nós. O tempo é de Deus e não meu. E a segunda resposta está no verso 9, para esse questionamento: cadê Jesus? Por que ainda não voltou? Para nós é que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Para os incrédulos está no verso número 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenha por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos se arrependam. Essa resposta é para o incrédulo. Para aquele que duvida que está demorando, na verdade não está demorando, mesmo que pareça ser tardia, porque Deus quer que alguns não se percam, que todos, aqueles que ainda hão de ser salvos pela palavra, pela evangelização, por Cristo, esses que ainda hão de ser salvos, tenham o seu tempo de arrependimento. Uma resposta aplausível de Pedro. Para nós, o tempo é de Deus, e para o incrédulo é para que ele ainda possa se arrepender de seus pecados e esperar essa grande promessa que é a vida de Jesus. Se há uma grande promessa que nós esperamos e devemos esperar ansiosos, é a vinda do nosso Mestre. Lá no capítulo 24 de Mateus, quando os discípulos questionam Jesus, eles questionam não cerca dos tempos, muitas coisas, mas eles estavam questionando quando o Mestre voltaria. Às vezes nós nos preocupamos muito com os eventos, com o que vai acontecer, terremotos, sinais. A nossa preocupação deve ser em ver, em encontrar com o nosso Mestre. E Pedro vai dizer que tudo isso que nós vemos aqui hoje, no verso 10, mas o dia do Senhor virá como um ladrão.
de noite, no qual os céus e terras passarão como um grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nele há se queimarão. Não entraremos nesses detalhes dos eventos que irão acontecer. Isso é muito bem tratado em Apocalipse e também no capítulo 24, 25 de Mateus. O próprio Jesus trata desses eventos. O que Pedro vem alertar é que, por mais que pareça para alguns que demora, mas é promessa de Deus. E ela vai se cumprir. Porque ela não depende de mim, não depende de você. Ela é estabelecida pela soberania do Deus eterno. Ele disse, o próprio Jesus disse, que ele estava indo para o Pai. No capítulo 14 de João. Dizendo que ele estava indo para o Pai. E que ele voltaria para nos buscar. Para que onde ele estivesse, também nós estivéssemos. Isso é uma garantia que faz arder o meu coração e deveria fazer arder o coração de todo cristão. De imaginar que um dia o nosso Mestre, o nosso Jesus, virá para buscar nós, para morarmos junto com Ele. Agora, irmãos, como vamos agir diante dessa promessa? Porque o mundo é mau, os escarnecedores estão aí. E como nós vamos agir nessa espera? Porque esperar não é fácil. E esperar um longo tempo não é fácil. E esperar um longo tempo, muitas vezes em sofrimento, é muito mais difícil ainda. E nós vivemos dias difíceis para a igreja. Muitos preocupados com grandes sinais. Se nós olharmos para dentro da igreja, nós vamos perceber que os maiores sinais da vinda de Jesus está dentro da igreja. É interno, não é externo. Muitos se preocupam com o anticristo, sinal da besta e tantas preocupações, quando nós deveríamos olhar para dentro da igreja e ver que os grandes sinais estão acontecendo dentro da igreja. O esfriamento do amor, muitos deixando a sua fé. Isso é um grande sinal. Escarnecedores, homens maus. O apóstolo Paulo fala muito disso a Timóteo. Paulo vai falar muito disso. E o próprio Pedro vai dizer aqui que Paulo fala sobre grandes coisas, sobre o arrebatamento, sobre a vinda de Jesus, fala sobre os últimos dias, o dia do juízo, a salvação. O próprio Pedro diz que as Escrituras tratam muito disso. Mas como nós devemos nos comportar diante disso? O capítulo 13, o versículo 13 do capítulo 13 que nós lemos, é a grande promessa. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Independente de ter escarnecedores, independente da promessa estar demorando ou não, segundo a visão de alguns, independente de qualquer situação que esteja acontecendo no mundo, o versículo de número 13 é uma garantia para nós. Uma garantia de que uma promessa que nós aguardamos. Nós aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. E como nós devemos aguardar isso? Olha só o que diz o verso 14. Por isso, amados, aguardando essas coisas, procurai ser deles sejas achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Como que a igreja deve esperar a vinda de Cristo? A igreja deve esperar a vinda de Cristo preocupado. Será que esse vírus é uma vinda de Cristo? Será que esse evento vai acontecer? Quando será? Quantos anos será? Está demorando? Não está demorando? Meu querido, o que Pedro diz para nós é que nós devemos aguardar. Aguardar quer dizer esperar. Esperar. E mais, se nós, essa palavra aguardando lá no original, apesar de não ter o gerúndio, é aguardar com zelo, é esperar com zelo. E qual tipo de zelo que eu devo ter nessa espera? Dizendo assim que eu devo ser achado imaculado. A primeira coisa, irmãos, imaculado. Nós devemos ser parecidos com Cristo, que era aquele que era sem mácula, sem defeitos. Como nós podemos ser achados sem defeitos? Estando em Cristo. Vivendo uma santidade, uma busca pela santidade, uma busca constante pela palavra do Senhor, para que nós possamos ser achados
imaculados, irrepreensíveis em paz. Eu tenho uma outra versão aqui que diz, nesse verso 14, por essa razão, pois amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. 3 coisas que nós devemos ser achados por Cristo em paz. Como estar em paz no mundo de tribulação? O apóstolo Paulo diz isso, que nós temos uma paz que excede todo entendimento. Todo entendimento do mundo, essa paz excede isso. Irrepreensíveis, porque nada poderemos ser acusados. Nós seremos irrepreensíveis. Paulo, no capítulo 8 de Romanos, diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que andam segundo o Espírito e não segundo a carne. Para sermos achados irrepreensíveis, imaculados e em paz, somente estamos descansando em Cristo. Não há outra alternativa. Mas, além de aguardar, gostei muito dessa outra versão, dizendo empenhai-vos. Aqui diz procurai, empenhar, é colocar força nisso. Ah, meu querido, quantas forças faltam para alguns homens de Deus para se empenhar em ser achados imaculados, irrepreensíveis e em paz? Falta isso para a igreja. Falta isso para homens de Deus. Falta isso para pastores, para líderes, para homens nos dias atuais. Buscar com empenho ser achados imaculados, irrepreensíveis e em paz. O verso 15 diz: tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também escreveu o amado irmão Paulo, vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dado. Verso 16, falando disso, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, e que os indoutos inconstantes torcem igualmente outras escrituras, para a sua própria perdição. Pedro está dizendo, aqueles que não esperam imaculados, em paz e irrepreensíveis, estão distorcendo as escrituras. Sabe o que eles distorciam? Paulo diz, pela graça sois salvos. E isso não vem de vós. Lá em Efésios, capítulo 2. O que eles diziam? Então, por muita graça, nós podemos pecar, porque seremos alcançados por mais graça. Não, não. Eles distorciam o que Paulo disse. Nós temos, sim, salvos pela graça, mas compromisso de santificação. Eles distorciam o que Paulo fala. Agora, o verso 17 diz assim, vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, nós já sabemos. Como nós sabemos de antemão todas as coisas? Através das Escrituras. Nós sabemos tudo de antemão. Meu querido, você não pode ser pego de surpresa com a vinda de Cristo. Você não pode ser pego de surpresa porque você não sabia o que estava acontecendo. Você tem a palavra, você tem os profetas, você tem o Salvador Jesus, você tem a Bíblia que te fala de antemão. Dizer de antemão, antes que aconteça. Paulo diz assim, Pedro diz assim, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Pedro está dizendo, guardai. De antemão, vocês já sabem que vem homens para distorcer o Evangelho, distorcer a vida de Jesus, para distorcer as promessas da vinda de Jesus. Ele dizendo assim, guardai-vos. Guardar é não se misturar, é ler para poder não engolir qualquer coisa que é dita hoje. Está cheio de mensagens aí que não falam da vinda de Jesus, que distorcem a palavra, que distorcem a graça. Cuidado com essa graça que está se tornando, na verdade, uma desgraça para o crente. E sabe onde estão esses homens que distorcem a graça? Estão sendo arrebatados e saindo da vossa firmeza. Eles estão sendo arrebatados, não por Jesus, mas sendo arrebatados por homens abomináveis. A abominação diante de Deus é aquilo que é nojento diante de Deus. E então, Pedro está dizendo, para que vocês não descaiais da vossa firmeza. Nós precisamos ser firmes em Cristo. Esperando, aguardando essa grande promessa, que é a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus. Não há outra espera para nós. Não espere ficar rico,
Não espere bonança, não espere tranquilidade, não espere grandes coisas desse mundo. Espere que um dia Jesus volta. E isso para quê? Para nos levar para morar com Ele. Se não for a razão de sua fé, se isso não for a firmeza da sua fé, você está no caminho errado. Se você não crê que Jesus um dia vai voltar, me perdoe, mas você não é cristão. O cristão de verdade anseia por essa volta de Jesus. Que um dia dos céus ele há de buscar a sua igreja para estar junto com ele, viver com ele. E o verso 18, para nós fecharmos, diz assim: antes, irmãos, em vez de cair ser arrebatado por esses homens abomináveis, antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro encerra essa carta dizendo que antes, irmãos, para estarmos firmes, para que tudo isso aconteça, é necessário que nós cresçamos na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Você só pode conhecer Jesus se você tiver intimidade com Jesus. Se você não tiver uma vida de oração, uma vida de leitura bíblica, é impossível você aguardar essa promessa firme, sem ser arrebatado pelos homens que enganam e distorcem as Escrituras. E Pedro encerra dizendo assim: a Ele seja a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Que essa palavra entre no seu coração e que você possa anseiar, aguardar e se guardar em paz, irrepreensível e imaculado para a vinda do nosso Senhor Jesus. Espere por esta promessa, porque ela há de acontecer. Que Deus te abençoe e que essa palavra faça morada em seu coração, em nome de Jesus.